E agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de alimentação, alimentação adequada para quem tem colesterol alto. Será que é preciso mudar? Quem vai responder essa e outras perguntas é quem entende do assunto, Ramila Lacerda, nutricionista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luciane. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, que afeta diretamente a vida de muitas pessoas. Muita gente fala, eu tenho colesterol alto, mas é preciso, de fato, mudar a alimentação? Sim, na maioria dos casos tem que mudar a alimentação, principalmente reduzir o consumo de gorduras, de alimentos industrializados, aumentar a quantidade de gorduras boas, né, que a gente chama de gorduras boas, que é azeite, peixes, castanhas, sementes. Você trouxe um ponto importante. A gente escuta mais falando as gorduras boas e as gorduras ruins. Você explicou quais são as gorduras boas e as ruins quais são. Então, geralmente as gorduras ruins são as gorduras de origem animal, por exemplo, que são presentes na carne, carne mais gordurosas, alimentos industrializados, no geral, mais ou menos esses alimentos. Margarina ou manteiga, eu acho que é um assunto que todo mundo fica na dúvida. O que é melhor consumir ou nenhum? Sim. Hoje em dia, né, com a mudança na indústria de alimentos, vai depender muito da composição. Mas, no geral, a manteiga ela é melhor por não conter gordura saturada, diferente da margarina. Mas aí o bom é evitar o exagero nas duas. Mas se tiver que escolher, vai ali na manteiga. Estou com meu colesterol alto. Eu preciso cortar totalmente a gordura ou eu preciso ingerir uma coisa ou outra? Não, a gente precisa de um equilíbrio, né? Então, reduzir o consumo dessas gorduras ruins e aumentar o consumo de gorduras boas, que daí a gente tem um equilíbrio. Você diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, que é o que vai ficar no equilíbrio ali para o coração. Muitas nutricionistas que já vieram aqui falaram que os vilões são os alimentos industrializados. Isso é verdade e por quê? Sim, porque os alimentos industrializados eles são ricos em gorduras trans. O que são essas gorduras trans? São um tipo de gordura que foi criada pela indústria de alimentos para prolongar, né, o armazenamento ali desses produtos industrializados. Então, essas gorduras trans elas vão aumentar esse colesterol e acaba, né, prejudicando, entre outras composições, como o sódio também, que vai influenciar bastante. Geralmente, esses produtos são ricos em sódio, que vai aumentar também os riscos metabólicos aí. A dieta por si só resolve ou essa pessoa precisa aliar uma atividade física, por exemplo? Então, o bom é associar os dois, né? É sempre bom. Mas a alimentação, a depender dos casos, já ajuda bastante. Quanto tempo em média para reduzir o colesterol alto ou é muito individualizado? No geral, se a pessoa começar a fazer essas mudanças, de 4 a 12 semanas a gente consegue ter uma redução desse colesterol. Mas essa é muito individual, então vai depender muito do nível do colesterol, vai depender muito da genética da pessoa, dos fatores de risco associados ali, então é bem... Mas a gente consegue, com a alimentação em pouco tempo, estar reduzindo. Você falou da questão genética. Se eu tenho pais que têm colesterol alto, eu preciso me preocupar? Sim, você precisa ter uma atenção mais redobrada, porque é uma doença, e eu falo que o colesterol alto é uma doença silenciosa também. Então, às vezes, a pessoa tem um físico mais magrinho, então é magra, e também tem colesterol alto devido à genética e principalmente aos fatores, hábitos alimentares, falta de atividade física, que vai intensificar esse colesterol. O que acontece se a pessoa não cuidar desse colesterol e continuar consumindo esses alimentos que aumentam ainda mais, né? Então, daí a gente chega no extremo lá, que é o risco de AVC, né? De um infarto, principalmente. Hoje em dia a gente vê muito, pessoas jovens, inclusive, se a gente acompanhar, com histórico de infarto, de AVC. Então, aí é o extremismo do colesterol alto. Assim, não controlou, vai chegar a isso. Quais as principais dicas que você deixa para quem acompanha a nossa programação, para quem está com esse problema de colesterol, para quem não está, né? Que precisa prevenir também, né? Começar com o básico, né? Introduzir frutas na alimentação. Fibra é um alimento muito importante. A aveia, ela ajuda bastante a reduzir colesterol, então a gente sempre indica no consultório. E beber bastante água, reduzir, preferir carnes mais magras, diminuir o consumo de alimentos industrializados.
E a atividade física, né? A atividade física vai, junto com a alimentação, vai ficar maravilhoso, assim, vai ficar no equilíbrio bem bacana aí para controlar esses níveis de colesterol. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Viu? Nada, muito obrigada, eu que agradeço.